dia! Hoje abordaremos sobre o tema referente aos tipos de família existentes no ordenamento jurídico brasileiro. Os componentes do grupo é Andressa Bard, Bárbara Lima Fageraldines, Carlos Miguel Souza, Enzo dos Santos e Victor Oliveira Quevedo. Bom, o Código Civil de 1916, ele trata sobre a família e que era constituída apenas pelo casamento. Com o decorrer do tempo, a Constituição de 1988, ela trouxe mais tipos de família, que foi a união estável e a família monoparental. A família ela adquiriu um caráter muito menos patrimonial e adquiriu mais e foi reconhecido mais o afeto e a liberdade do indivíduo. E assim existiu mais outros tipos de família, que vamos abordar aqui no quadro. Bom, a primeira família que abordaremos hoje é a família matrimonial. Essa família matrimonial, ela decorre do casamento religioso. Até a Constituição de 1988, era o único vínculo familiar reconhecido. Aí eu vou fazer um desenho aqui, só pra gente entender melhor. Aqui tá uma pessoa, uma mulher, com o seu marido. Aí aquela que tá de véu aqui, isso aqui é um véu de casamento, que daí os dois estão juntos. Esse aqui era a família matrimonial, que advém do casamento. Bom, o segundo tipo de família é a união estável. Ela não está sobre um vínculo de casamento, ela não é do regime de casamento, mas ela constitui um tipo de família, tá? De fato, é um tipo de família. Ela é decorrente de um vínculo afetivo e econômico entre as pessoas. No caso, o Código Civil fala que é um homem e uma mulher, tá? Mas com a DPF 132, foi autorizado as pessoas do mesmo sexo também constituírem união estável. O fato da... e essas pessoas aqui, elas não podem estar impedidas de para o casamento, tá? Para constituir a união estável. A união estável, ela não precisa ter documento para que essa união seja constituída, para que ela exista. Ela pode ser provada de outras formas, com uma rede social, com contas correntes conjuntas entre as pessoas, entre o casal, testemunha, Facebook, e também não tem prazo estipulado para que essa união ela possa ser constituída, tá? Ela é uma situação subjetiva, então não tem como dar uma data certa. Bom, o terceiro tipo de família que falaremos é a família paralela. Ela afronta a monogamia por quem possui vínculo matrimonial ou união estável. Aí, no caso, aqui constitui uma união estável ou uma união patrimonial. E aí tem um terceiro que participa. Esse com esse, ou esse com esse. E aí fica uma família paralela. É diferente da família poliafetiva, que no caso, este terceiro, os três estão de acordo. Os três, eles manifestam, eles vivem sobre o mesmo teto e eles manifestam a mesma vontade. Aqui não, aqui é um outro que possui um vínculo com esse terceiro. E nesse aqui, no caso, os três
tipo de família. Outro tipo de família existente é a monoparental. No caso, aqui é apenas um pai ou uma mãe ou um genitor que constitui família. Daí, no caso, é um pai e seus filhos, ou uma mãe e os seus filhos. Aqui é constituído por seus descendentes, tá? Aqui é descendentes. E já na anaparental, a ana aqui quer dizer falta. Esse é um vínculo de parentesco, tá? De parente. Só que eles não possuem um vínculo de ascendência e descendência. Um exemplo que a gente pode utilizar é tipo o tio Patinhas, né? Que ele cria os seus sobrinhos. Então fica o tio criado o tio cria os seus sobrinhos. E aqui eles formam uma família. A família eudemonista é aquela que decorre do afeto. A doutrina enfatiza que o sentido da busca pelo sujeito da sua felicidade se dá através da emancipação dos seus membros. Na Constituição Federal, no artigo 226, parágrafo 8º, que diz assim: o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram. Demonstra isso, porque a Constituição absorveu o princípio eudemonista, alterando o sentido da proteção jurídica do indivíduo e não mais da instituição. A família unipessoal é aquela composta apenas por uma pessoa, que vive sozinha. Tal proteção se dá em razão do direito constitucional de moradia. Recentemente, o STF simulou o assunto. O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente às pessoas solteiras, separadas ou viúvas. A família mosaico é aquela que decorre da pluralidade das relações parentais. Como, por exemplo, quando um casal tem filhos e esse casal se separa e então um dos cônjuges começa uma nova relação com outra pessoa que também tem filhos e então cria-se uma nova família. É o popularmente conhecido como os meus, os teus e os nossos. Inclusive, a Lei 11.924 de 2009 admite a possibilidade do enteado agregar a seu nome o sobrenome do padrasto ou madrasta, mas, no entanto, isso não exclui o elo que ele tem com o genitor. A união homoafetiva é aquela composta por duas pessoas do mesmo sexo. Os requisitos da união homoafetiva são os mesmos daqueles da união estável entre pessoas de sexos diferentes. Convivência pública contínua, duradoura, com o objetivo de constituir família. As inúmeras decisões judiciais atribuindo consequências jurídicas a essas relações levou a STF a reconhecê-las como união estável. A partir dessa decisão, a Justiça passou então a reconhecer a conversão da união estável em casamento, também dos homoafetivos. E esses são os tipos de família, então concluímos a aula.